Sejam bem aceitas as palavras de minha boca, meditado do meu coração perante tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Hoje vimos muitos textos, se olharmos direitinho, fazendo sempre a referência a plantas, a toda essa questão da plantação, da semente, do brotar. Até não à toa a gente botou também ligado a isso. E quando a gente vai parar para prestar atenção, todos eles desembocando aí em Jesus falando a parábola do semeador, é importante trazer isso para a nossa vida e para a nossa realidade. É claro que a Bíblia usa muitas vezes comparações, metáforas, enfim, do mundo rural, onde ela foi escrita, do campo, das plantações. Depois o apóstolo Paulo vai começar a fazer umas comparações mais urbanas, mais da cidade, Ele conhecia bem o mundo grego, vai fazer algumas comparações com os Jogos Olímpicos, que era grande evento da época do mundo grego. Mas Jesus, homem do campo, do interior, vai falar muito sobre justamente o plantio, sobre a semente. Mas, apesar de tudo, não é muito difícil da gente entender também, hoje no nosso mundo, o que ele estava falando. A gente só precisa parar para aplicar um pouquinho. Muitas vezes, a gente pensa que a colheita, isso vale para a nossa vida, depende da qualidade da semente. Depende também, Mas só uma boa semente não faz o trabalho todo sozinho. Precisa ter uma boa terra, precisa ter bons cuidados, Precisa ter adubo, precisa ter sol, precisa ter água, precisa ter sombra, tudo na medida certa. Quem já tentou ter planta em casa sabe disso. Sabe que se você deixar sem água ou botar água demais, a planta morre. Se botar sol demais ou deixar sem sol demais, morre. Se não botar morre. E assim por diante. Tudo tem que ser muito friamente calculado. Tudo na medida certa. E olha que interessante, cada planta é diferente. O cacto precisa de um cuidado, a palmeirinha precisa de outro, ou a mangueira, ou a figueira, a samambaia. Cada planta vai precisar do seu cuidado. Se eu botar a água que uma planta precisa na outra, eu vou matar ela. Se eu botar o sol que uma precisa na outra, eu vou matar aquela planta. E aí é legal quando a gente olha essa parábola do semeador e a gente volta lá atrás, lá no advento, falando da preparação do caminho, João Batista falando de preparar o caminho para o Senhor. Mas a gente pode, dentro dessa parábola do semeador, falar em preparar a terra para o Senhor. E que terra é essa? A nossa vida, o nosso coração. Essa é a terra em que Deus, como o semeador, planta a boa semente. Mas essa semente, para ela vingar, depende de encontrar uma terra boa, uma terra direitinha, Depende que nós façamos a nossa parte, regando, colocando no sol, colocando na sombra, quando precisa, colocando água, colocando adubo. E cada um tem a medida certa que precisa para isso. Algumas pessoas, e é até interessante que dos primeiros casos que ele fala, é gente daqueles que aceitam logo a palavra, mas não fincam raízes e acabam se perdendo. Algumas pessoas, na ansiedade, no fanatismo, podem querer fazer a coisa demais
enfiar os pés pelas mãos e acabar botando tudo a perder. Eu fico sabendo que a água é muito bom para a planta e eu jogo baldes e baldes no vaso, lascou tudo, perdeu-se tudo, né? E é importante ter esse olhar, ter essa atenção, quando a gente fala, por exemplo, do fanatismo, porque a gente vive, inclusive, num mundo de muitos fanatismos. Seja religioso, político, por futebol, por sei lá mais o que. Sempre as pessoas arranjam uma forma, um motivo de se agredirem umas às outras, se acharem superiores, melhores umas que as outras e conseguirem se impor sobre as outras da pior forma possível, né? Pelo motivo que seja. É importante que nós tenhamos o cuidado em nossos corações, em nossa vida, para não nos deixarmos seduzir pelas armadilhas que aparecem. Tem muitas pedras no meio do caminho, e se a gente não tiver o cuidado de limpar essas pedras do nosso coração, a gente pode botar a perder uma semente. Também tem espinhos. O caminho de escolher, de viver conforme a verdade, não é muito fácil. A gente deve sempre ter cuidado, porque embora seja muito comum e até na moda, às vezes, a pessoa se dizer cristão, se dizer isso e aquilo, mas praticar o Evangelho, viver o Evangelho, não é fácil, não é moleza. Não é só chegar, pegar a carteirinha, opa, agora sou. Não, a gente precisa parar, olhar. O pior exercício que tem é olhar para dentro de nós mesmos com muita sinceridade, com muita franqueza e encontrar as nossas fraquezas, as nossas dificuldades e estar disposto a trabalhar nelas. A gente tem que sempre pensar que, inclusive, a terra precisa de adubo. Essa é uma parte difícil. Adubo nunca é uma coisa muito agradável, né? São coisas podres, são estercos, tudo isso serve de adubo para a planta. Às vezes a gente também vai precisar um pouco de adubo. Às vezes a gente precisa passar por algumas coisas desagradáveis para sairmos nutridos e fortalecidos para o crescimento. Às vezes a gente não quer. Adubo fede, tem minhoca, tem um monte de coisa ali que não é agradável. Mas às vezes é necessário para o bom crescimento. Então a gente precisa também reconhecer a hora que a gente não quer, mas precisa de um certo adubo na nossa vida. Porque a gente só vai, na verdade, perceber depois, quando está ali é muito ruim. E é natural que a gente ache ruim, que a gente não goste. Mas depois a gente vai ver que foi necessário passar por aquilo ali para que a gente pudesse ter um bom crescimento, ser uma planta com raízes firmes, fortes, né? Que não é qualquer solzinho que queima a gente, não é a pedrazinha que sufoca, né? Não vem qualquer um para arrancar essa semente da gente. E aí, é importante a gente lembrar no final, né? A semente que nasce na terra boa, ela vira planta e dá frutos, dá outras sementes. É importante a questão dos frutos. Produzir bons frutos é uma constante no Evangelho. Produzir bons frutos é levarmos esse amor de Deus
a outras pessoas. E se nossa terra já estamos conseguindo tirar os espinhos, tirar as pedras, vamos ajudar o nosso irmão a tirar um pouquinho deles também. Vamos ajudar o nosso irmão nesse momento que não é dos mais agradáveis do adubo. E aí, isso que vai surgindo nessa colheita de uma semente, vão nascendo 100, 60, 30 novas sementes, que por sua vez, encontrando uma boa terra, vão nascer mais 100, mais 60, mais 30 e por aí vai. Esse é o grande milagre, a grande multiplicação e o grande desafio que o reino de Deus propõe para a gente. Preparar a nossa terra. A semente já é boa. A gente já sabe que o semeador jogou a semente boa, melhor possível. Vamos preparar a nossa terra, deixar Ele cuidar ali dela. Vamos deixar as coisas acontecerem dentro de nós. E vamos deixar, porque a graça de Deus, ela já trabalha na gente. Deus mesmo já trabalha na gente. A coisa é até muito fácil, se for pensar nisso. É que às vezes a gente não quer deixar de trabalhar. A gente prefere continuar do jeito que está. Do jeito que está é mais confortável, é mais seguro, né? Só tem pedra na minha terra, mas eu já estou acostumado com essas pedras. Só tem espinho, mas já estou acostumado com esses espinhos. A gente tem muito disso. Só que aí não cresce nada. Deus mesmo já está querendo trabalhar na nossa terra, já está querendo limpar o terreno para a gente. A gente só precisa abrir a porteira para Ele entrar. Só precisa deixar que Ele trabalhe, que Ele vá mudando. Não é do dia para a noite, é igual, imagina um terrenão, porque a gente tem muita coisa para tirar. Não é do dia para a noite a gente vai tirar tudo, não. Mas a gente vai trabalhando, vai tirando, vai limpando. Aí a gente começou a tirar as pedras, daqui a pouco vem um temporal, joga mais pedra ali, a gente vai tirando mais. A gente vai limpando mais. E assim a gente vai continuando. Daqui a pouco a gente vê as coisas nascendo, as coisas dando frutos na nossa vida. E esses frutos vamos partilhando com os outros, para que aí vão dando mais frutos, e mais frutos, e mais frutos. E assim o reino de Deus vai avançando. Deus já está dando metade do caminho para a gente. É só agora a gente deixar Ele trabalhar. A gente se abrir verdadeiramente, de coração, para que Ele faça a obra dentro de nós. Que Ele nos use como boas plantas para darmos sementes, darmos frutos e participarmos da alegria que é partilhar o reino de Deus na terra. A gente sabe que tem maligno para tentar arrancar a semente, tem pedra, tem espinho, tem todo tipo de problema, mas se ficarmos firmes, se continuarmos mantendo em nossa mente o propósito onde queremos chegar, continuarmos deixando Deus agir em nós, continuarmos nos colocando de coração, com a mais profunda sinceridade ao seu serviço, nada disso consegue estragar a nossa plantação. Nada disso vai impedir que nós consigamos ser uma boa colheita nas mãos de Deus. Que Deus nos abençoe e faça vingar em nós essa boa semente, para que ela possa dar muitos e muitos frutos para o reino de Deus e para o bem do nosso próximo. Deus abençoe.